Bem-vindos à nossa sequência de aulas de História da Arte. Meu nome é Marcelo e vamos continuar a falar sobre os períodos artísticos, né? Quem está acompanhando sabe que a gente já passou por uma introdução, falamos sobre caverna, depois falamos sobre Egito, depois a Pérsia, falamos na aula passada sobre a Grécia, né? Eu dividi a aula da Grécia em 3 períodos, onde a gente falou do período arcaico, que é o mais antigo, do período clássico, que é o intermediário, e do período helenístico, né? Onde os gregos conseguiram fazer coisas inacreditáveis em relação à arquitetura, em relação às esculturas, né? A pintura também grega já tinha dado uma mudada, e a gente consegue perceber que na escultura o Laocoonte e seus filhos, que é esse exemplar grego inacreditável, né, de movimento, de expressão, os gregos conseguiram fazer isso com perfeição. E aí, quando a gente chega em Roma, a gente tem que se perguntar assim, o que os romanos agora vão fazer, né? Na verdade, eles se apropriam daquilo que os gregos faziam. Como eles conquistaram os territórios da Grécia, eles acabam adorando tudo que os gregos faziam, como a arquitetura. Então, a gente... em Roma, você vai se deparar com vários edifícios que parecem gregos, mas na verdade são romanos, né? Porque os romanos admiravam as conquistas da Grécia em relação à arte e à arquitetura. Se a gente olhar esse mapinha colorido aí, a gente vai ver 5 continentes: o vermelho é o americano, o roxinho é o africano, o amarelo a Ásia, o laranja a Oceania, mas para onde a gente vai mesmo é o verdinho, que é a Europa, né? Então a gente vai continuar dentro da Europa porque a Itália se situa na Europa. Essa botinha mais clara aí que vocês estão vendo, essa parte mais clara que parece uma bota, né, de cano alto, é a Itália, né? Hoje é esse o território italiano, mas antes, no mundo antigo, as conquistas romanas foram tão grandes que elas chegaram a dominar praticamente metade aí, ó, né, da Europa, quase chegando lá na Ásia. Então, onde está em azul escuro é o território dos romanos no período áureo, aí, né, no período de maior força dos romanos. Mas vamos voltar a falar sobre a escultura, porque qual que é a diferença das esculturas romanas para as esculturas da Grécia? Os gregos gostavam de fazer esculturas idealizadas, né, que pareciam que eram mentiras. Você olhava para o rosto de uma escultura e você não identificava uma pessoa. Era o rosto de alguém. Os romanos já fazem retratos de pedra, né? Eles eram retratistas, então eles retratavam a realidade, como essa estátua, né? Com marcas de expressão, né, de um velho. Esse é o rei Filipe, que a gente também consegue entender que ele não é uma idealização de um rei, ele é o rosto do rei, né? Então os romanos tinham essa vontade de se perpetuarem aí na história, sendo retratados em pedra, mas com uma fiel representação dos rostos, né? Esse é o primeiro imperador de Roma, o Augusto. Mas a gente tem um imperador super importante que foi Constantino, essa carinha do Constantino. E foi o Constantino o responsável por instituir a religião cristã no Império Romano, né? A gente tem que entender que os romanos eles acreditavam em vários deuses. A partir de Constantino era só um deus, né? Eles se tornaram monoteístas, acreditavam em um único Deus. E foi ele o responsável por fazer a disseminação aí das igrejas católicas pelo mundo romano e, obviamente, como a instituição católica se tornou uma das instituições mais poderosas do mundo, ela se espalhou pelo mundo afora. Essa é a imagem de uma das igrejas mais antigas, feitas por Constantino, e a gente tem aí uma contribuição para a arquitetura muito importante que os romanos fizeram, que são os arcos. Arcos são essas portas arredondadas na parte de cima, né? Elas ajudam a acomodar o peso da laje e com isso você consegue fazer prédios mais altos, né? Os famosos arcos romanos, né, foram responsáveis
por homenagear os soldados que voltavam das guerras. Então a gente tem esses arcos, né, do triunfo, por exemplo, como na imagem em Paris, que nada mais é do que uma forma de homenagear os soldados que voltavam das guerras. Quando eles voltavam das suas batalhas, eles passavam por debaixo dos arcos, né? Então é uma forma de homenagear aí. Mas os arcos não foram usados apenas para embelezar aí as cidades romanas. Eles foram usados para a construção de vários monumentos e prédios públicos na Roma Antiga, como o Coliseu. O Coliseu era assim, bonitão, né? Era um anfiteatro. O anfiteatro ele é arredondado, né? Ele tem arquibancada por todos os lados. Já o teatro, como na Grécia, ele tem só metade da arquibancada, um palco na frente e o resto é arquibancada. Isso é um teatro, um anfiteatro. Ele tem arquibancada por todos os lados. E o Coliseu é um anfiteatro super grandão, foi construído por volta do ano 70 depois de Cristo, e era uma forma que os romanos tinham de agradar a população romana na época. Roma era uma cidade incrível, né? As pessoas iam para Roma para visitar Roma e ficavam espantados com a grandiosidade romana. E um exemplar muito legal para vocês entenderem um pouquinho sobre Roma e verem o Coliseu assim inteirinho, é um filme chamado Gladiador. Peçam papai e a mamãe para verem com vocês, que ele é um pouquinho violento, mas é um filme inacreditável, muito bonito, ganhou vários Oscars e mostra exatamente o Coliseu ali, né, no seu tempo mais precioso, né, onde os gladiadores iam para lá para lutar, enfim. É um monumento incrível que existe até hoje, está lá em Roma, e no Google Earth, se vocês derem um Google aí, vocês conseguem passar por cima dele, entrar lá dentro, é bem legal. Vou continuar falando sobre arquitetura romana e a gente também vai ver na próxima aula as pinturas romanas. Vou falar para vocês de uma cidade chamada Pompeia, onde aconteceu uma história trágica, mas é graças a Pompeia que a gente tem uma história muito legal de Roma para contar. Até a próxima aula, se liguem, tchau, tchau.